Zacarias 12, versículo 10. E não se incomodem, tenho algum tipo de alergia contra a qual ainda não me livrei. Zacarias 12, 10. E derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem traspassaram, e prantearão por ele como quem pranteia por um filho único, e chorarão amargamente por ele como quem chora amargamente pelo primogênito. Essa é uma situação bastante difícil, não é? Que você deva estar amargurado com o seu pecado, irado com o seu pecado, sofrendo por causa do seu pecado. Duas fotos. Primeiro, veja o homem no altar. Ele confessa seu pecado sobre a cabeça do substituto, e então ele pega a faca e mata o sacrifício, corta sua garganta, e ele sangra até a morte. Ele olha nos olhos daquele cordeiro inocente. Você consegue imaginar como foi para Adão, o primeiro a oferecer um sacrifício, olhar nos olhos daquele cordeirinho que ele havia acabado de nomear e então perceber que aquele cordeiro carregaria seu pecado e sofreria a penalidade por ele? Uma criatura inocente morrendo por causa do pecado por suas próprias mãos. E ele tira a vida daquele cordeiro? Talvez não pecássemos tão facilmente. O que você acha? Se vivêssemos no período do Antigo Testamento, talvez não fosse tão fácil. O que aquele peso do pecado fez com o cordeiro naquela época? Tirou a vida dele. Aquele cordeiro não continuaria a viver. Tirou a própria vida. Vamos tentar outro texto. Zacarias. O mesmo texto, mas agora com um sabor diferente. Derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem traspassaram. Olhai para mim, a quem traspassaram. O pecado já fez você se sentir tão mal assim? Essa é a cura para o pecado, e essa é a única cura para o pecado. Você mata esse pecado. Você mata um ente querido. Você mata alguém que você levou à destruição por suas escolhas. Nada que o sacerdote possa fazer dentro do santuário ou no lugar santíssimo pode mudar o que tem que acontecer no pátio. Que você é responsável pelo que aconteceu no Calvário. E você leva essa questão a sério. Quando chegamos ao Calvário, vemos alguém que foi morto não por acidente, não apenas por infortúnio, mas por nosso pecado deliberado e presunçoso. E esse é o único pecado que realmente existe. Erros podem ser cometidos. Coisas podem não funcionar tão bem quanto pensávamos. Isso não é pecado. Pecado é quando sabemos o que Deus diz e dizemos: não vou fazer assim. O pecado é uma escolha deliberada, sempre deliberada e intencional. Vemos aquele a quem matamos com nossas transgressões e dizemos: Deus, é esse o preço? É isso que custa? É isso que o pecado deve fazer? Não há outra maneira? E meus amigos sabem que não há outro jeito. Não há outro jeito de termos paz em nossos corações e sermos perdoados. E podemos até dizer: estou a caminho do céu, a menos que isso tenha acontecido. Que reconheçamos que nosso pecado matou Jesus Cristo. Não teremos mais ninguém precisando nos implorar para fazer o bem depois disso, certo? Não teremos mais ninguém tentando dizer: bom, se você fizer tudo isso, vai dar tudo certo. Não há nada que possamos fazer para apagar esse pecado. Só um pouco de trabalho missionário, talvez? Não é o suficiente. Quando nossos corações estão partidos pelo pecado, vemos o que a transgressão fez a Jesus. Acho que só podemos dizer dois conceitos depois disso. Senhor Jesus, tira esse pecado, tira-o. Por favor, tira-o para sempre. Para sempre. Você tem algum pecado que precisa levar a Jesus agora mesmo? Essa é a questão em jogo. Peça a Ele para tornar real para você que Ele morreu por você, que você entende completamente a dor do seu sofrimento. Ele está ansioso para levar o seu pecado, por mais difícil que isso seja para ele, porque houve apenas uma vez na história do universo em que um dos membros da divindade perdeu o contato com os outros. Jesus perdeu o contato com seu Pai e com o Espírito Santo. Por pelo menos 3 dias, ele perdeu o contato. Chame-o pelo nome de Jesus,
pois ele salvará o seu povo dos seus pecados